Bom dia, pessoal. Nós vamos ver a terceira atividade do segundo bimestre no mês de julho, né? Então, eu vou explicar aqui, depois vocês vão ver, tem a apostila e tem as atividades. Dê uma olhadinha direitinho na apostila para depois responder as atividades, certo? Com atenção, faça de qualquer jeito não. Então, vamos lá. Tem essa atividade, aí eu vou colocar usando outros números, certo? Esses são os números da atividade, mas eu vou colocar outros números para explicar. Então vamos lá. Sérgio tem R$ 1.900 e 3 contas para pagar. Uma de 400 no supermercado, uma de 600 e a prestação do carro de 1.300 no aluguel. Então, por exemplo, ele tem um 400 no supermercado. Digamos que ele tem aqui 2.100, um exemplo. Digamos que ele vai ter 2.100. E vai pagar 500 no supermercado. Vai pagar 800 de prestação do carro. E 1.400 do aluguel. Então, vamos lá. Qual o valor total das três contas? Então aqui eu coloquei 500 no supermercado, né? Mais 800 do carro, prestação do carro, mais 1.400 do aluguel. Então nós temos aqui, dá 2.200, R$ 2.700. Então com esses valores aqui que eu substituí, ele vai pagar R$ 2.700. Seria as contas dele. Quanto ele ainda precisa para pagar as suas contas? Então, digamos que ele tenha 2.100, então nós vamos subtrair 2.700 menos 2.100, R$ 600, né? Então, vai faltar para ele pagar as contas, vai faltar R$ 600 ainda, certo? Então, na letra A, você vai somar os valores que são as contas. E na letra B, você vai subtrair o dinheiro que ele tinha, menos o valor das contas. No segundo, nós temos aqui três números, A, B e C. Aí, calcule o valor de. Tem os números com sinais positivos e com sinais negativos, né? Então, vamos ver um número aqui. Por exemplo, eu vou colocar do mesmo jeito. 32 com o mesmo sinal. Aí aqui mais 18 e mais 80. Pronto. E troquei os números aqui. Eu vou utilizar esses números. Aí eu quero saber, somando A mais B. Quem é A? A é menos R$ 32. Quem é B? B é mais 18, né? Então, o valor de A é menos 32, que eu vou utilizar esse número, e o de B eu coloquei 18. Então, somando aqui os dois números com sinais diferentes, você vai subtrair e colocar o sinal do número maior, em módulo, né? Então, 32 é maior do que 18. Então, ele é negativo, então o resultado vai ser negativo. Então, são sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do número maior em módulo. 32 menos 18. Dá 14. É isso? Então, o valor vai ser 14 negativo. Lembrando que se os números forem com sinais diferentes, você subtrai e coloca o sinal do número que for maior em módulo. B. A mais C. Quem é A? Menos 32. Quem é C? 80. Mais 80. Aqui, né? Agora eu substituí o valor de C, 80. Aqui, 32 menos 80. Sinais diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair, do mesmo jeito que eu fiz aqui, e colocar o sinal do número maior em módulo. Então, agora, quem é maior em módulo? É o 80, né? 80 é maior do que 32. Então, o resultado vai ficar positivo. 80 menos 32. 48.
não é isso? Então a gente vai subtrair, que são sinais diferentes, e coloca o sinal do número maior em módulo. Aqui 32 é maior do que 18, então coloca negativo. Aqui o 80 é maior do que o 32, então coloca o sinal positivo. Se o sinal for positivo e você esquecer, não vai ficar errado, certo? Que pode vir subentendido. Agora, se ele for negativo e esquecer, aí fica errado. Agora vamos ver B mais C. Quem é B? B é 18, né? Mais C, que é 80. Aqui eu tenho o seguinte: números com os sinais iguais, eu vou somar e repetir o mesmo sinal. Então, os dois são positivos, eu somo e dou o mesmo sinal. Se os dois fossem negativos, eu somava e dava o mesmo sinal. 18 com 80, 98. É isso? Repete o mesmo sinal, positivo. Na letra D, eu vou somar os 3. A mais B mais C. Quem é A? Menos 32. Mais B, que é 18, mais C, que é 80. Aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso juntar os que têm o mesmo sinal. Eu junto os que têm o mesmo sinal, depois subtrai do que tem um sinal diferente. É isso? Então tem 32 mais 18 com 80. 98, que foi o resultado que a gente obteve aqui antes. 18 com 80, 98. Aí aqui eu posso somar, eles dois têm o mesmo sinal e colocar aqui. Aí agora eu vou subtrair. 32 menos 98. São sinais diferentes. O sinal do número maior qual é? Positivo. 98 em módulo é maior do que 32. Então, subtraindo 98 menos 32 vai dar 66. 66. Então, o resultado aqui vai ser 66, certo? Então, sinais diferentes, você vai subtrair e colocar o sinal do número que for maior em módulo. Aqui. 32 é maior do que 18, né? Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do número maior. O maior aqui é o 80, então positivo. Sinais iguais, você vai somar e repetir o mesmo sinal. No caso que você tem 3 parcelas, você pode somar as que tiver o mesmo sinal e colocar, e depois subtrai daqui tem sinal diferente e colocar o sinal do número maior. Na questão 3 nós temos: em Brasília, capital do Brasil, a temperatura mínima foi de 22 graus Celsius. Como a temperatura nesse dia subiu 8 graus Celsius, qual foi a temperatura máxima registrada em Brasília nesse dia? Então, digamos que aqui a mínima fosse de 20. Digamos que eu tenha 20. E a máxima, digamos que subiu 10 graus. Um exemplo, subiu 10 graus. Então, eu vou ter a mínima, que foi 20 graus, mais a máxima 10, que aumentou 10 graus. Então, vai dar 30 graus Celsius. Aqui os valores são positivos, então você vai somar. Seria mais 20 graus e aumentou mais 10. Então, vai ser 20 mais 10, 30. Aí você vai ver com esses números aqui. Quarto. Em Toronto, no Canadá, às 6 horas da manhã, os termômetros registraram menos 2 graus Celsius. Ao meio-dia, a temperatura tinha aumentado 8 graus Celsius. Qual foi a temperatura ao meio-dia? Essa temperatura de menos 2 é a mínima, E de 8, aumentou 8 graus, então nós vamos ver qual vai ser a temperatura máxima. Então, nós vamos fazer o mesmo, certo? Então, por exemplo, aqui como a temperatura é negativa, vamos ver se eu colocar menos 4 aqui. No lugar de 2 eu uso 4. E aqui, digamos que aumentou para 10. Aumentou 10 graus Celsius. Então, nós vamos ter menos 4 mais 10. O mesmo a gente poderia ter feito aqui. Mais 20 com mais 10.
que vai dar mais 30. E não é obrigado o sinal positivo. Aqui eu tenho menos 4 com mais 10. Digamos que estava em Toronto a temperatura de menos 4 e aumentou 10 graus. Qual vai ser a máxima? O que é que eu faço aqui? Menos 4 com mais 10. Sinais diferentes. Faz o quê? Subtrai. Né? 4 menos 10, 6. O sinal do número maior em módulo, quem é? Do 10, que é positivo. Então, a temperatura máxima vai estar em 6 graus Celsius, que a temperatura seria a temperatura ao meio-dia. Né? Quinto quesito. No deserto do Atacama, no Chile, deserto mais alto e árido do mundo. Ao meio-dia foi registrada a temperatura mais alta do dia. Em menos de 24 horas, a temperatura caiu 40 graus Celsius, chegando a menos 4 graus Celsius, que é a temperatura mínima. Né? Qual foi a temperatura máxima nesse dia no deserto do Atacama? Então, estava na temperatura máxima e caiu 40 graus, chegando a menos 4 graus Celsius. É isso? Então, aqui nós vamos utilizar outro número. Digamos que a temperatura aqui caiu 30 graus. Né? E aqui chegou a menos 6, por exemplo. Chegou a menos 6, que seria a temperatura mínima. Então, vamos ver aqui. Então, é a temperatura máxima menos a mínima. Então, aqui, se caiu 40 graus, menos essa temperatura. Então, nós vamos ter 40, no caso aqui vai ser 30 graus, né? Nós vamos substituir outro número, 30 graus menos essa temperatura inicial, né? Seria essa temperatura que teve a variação menos essa temperatura. Aqui eu vou ter 30, aí menos e menos fica mais 6. Então vai dar 36 graus Celsius. Então essa temperatura que seria a temperatura máxima nesse dia do deserto da Atacama, foi de 36 graus Celsius. Eu diminuí aqui de 40 para 30 e aqui de 4 para menos 6. Aí você vai pegar a temperatura 30 graus menos essa temperatura. Aí aqui faz relação de sinal, menos e menos, mais. Aí 30 mais 6, 36. Você vai somar essas temperaturas. 30 mais 6, 36. Então, a temperatura máxima no deserto do Atacama nesse dia foi registrado 36 graus. Sexto, o senhor João é vendedor de balões de gás no parque da cidade. No sábado, nesse fim de semana, por causa da chuva, ele teve um prejuízo de R$ 65. No domingo, fez sol e ele teve um lucro de R$ 115. Esse fim de semana deu lucro ou prejuízo ao seu João? De quanto? Então, aqui, digamos que ele teve um prejuízo de 80 reais. E aqui, ele teve um lucro de 120 reais. Aí, esse fim de semana deu lucro ou prejuízo ao seu João? No sábado, ele perdeu 80. Aí, no domingo, ele lucrou 120. Então, o que é que eu faço? 120 menos 80, né? Aqui pode pegar uma casa emprestada, fica 0, 12. Aqui fica 11 e 1. Não. 12. 0, 4 e 0. Então fica 40 reais, né? Esse fim de semana deu lucro ou prejuízo? Deu lucro, né? De quanto foi esse lucro? Ele lucrou 40 reais, né? Então, digamos que ele teve um prejuízo de 80,
No sábado e no domingo teve um lucro de 120. Então você subtrai 120 menos 80, 40. Então ele teve um lucro e de quanto? R$40. Aí você vai colocar se ele teve lucro ou prejuízo e coloca o total, certo? De quantos reais. Coloca o número e o nome em reais. Questão 7. Os números A e B são números inteiros e opostos ou simétricos. Qual é o valor de A mais B? Então, o que são números opostos ou simétricos? São números opostos é quando eles têm o sinal trocado, né? Aqui. São opostos ou simétricos. Então, eles têm o sinal trocado. Então, o resultado vai ser quanto? Aí você vai colocar o valor que vai dar, certo? Somando A, que pode ser mais 10, e B menos 10. Ou pode ser qualquer outro número, contanto que eles sejam opostos. Aí a soma de A mais B vai dar quanto? Aí você vai colocar o resultado, certo? Oitavo. Sabendo que A e B são números inteiros negativos, é correto afirmar que A e B é um número inteiro positivo? Aí você vai dizer sim ou não, certo? Então, por exemplo, A e B são números negativos. Então, por exemplo, digamos que aqui é 8 mais menos 12. Que eu vou somar os dois, né? Somando os dois são inteiro negativo, A menos 8 e B menos 12. Pode ser qualquer outro número. O resultado é um número inteiro positivo. A resposta aqui vai dar positiva. Aí se for, você coloca sim. Se não, coloca não. Certo? 9. Imagine uma figura, um instante em que estão alinhados verticalmente um helicóptero voando a uma altura de 14 metros em relação ao nível do mar. Aí aqui mais 14 metros. E um submarino que navega a 63 metros de profundidade em relação ao nível do mar, menos 66. 66. Qual é a distância entre o helicóptero e o submarino nesse instante? Qual a distância entre o helicóptero e o submarino nesse instante? Então aqui eu posso utilizar outros números, né? Digamos que ele está a 20 metros de altura em relação ao nível do mar, né? Digamos que tem um nível do mar, o helicóptero aqui, ele está a 20 metros. Aí aqui o mar e abaixo tem o submarino, que está a... Aqui tem 66, porque abaixo do nível do mar o valor é negativo, né? Digamos que ele está a 70 metros negativo, né? Abaixo do nível do mar. Digamos que ele está a 70 metros de profundidade aqui, né? Qual é a distância entre o helicóptero e o submarino nesse instante? Então, quer saber qual é essa distância total aqui, ó, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar 20 com 70, certo? Mesmo o 20, o 70 sendo negativo, que é profundidade, mas você vai somar os dois valores. 20 mais 70, 90 metros. Quer saber qual é a distância entre o helicóptero e o submarino nesse instante? Então o helicóptero está aqui com 20 e aqui a profundidade 70, então 20 com 70, 90 metros de profundidade. No problema aí é 14 metros mais 14. Aí aqui é 66, certo? 66. Aí vocês corrijam aí no erro que eu fiz, ficou, eu esqueci de trocar aqui. É 66, aí aqui menos 66, certo? É 66 metros aqui. E menos 66. Aí você vai descobrir qual vai ser essa distância em que os dois vão estar. O helicóptero e o submarino. 10º. Pitágoras, grande filósofo e matemático grego, nasceu em 570 a.C. Foi o fundador da escola pitagórica, centro de estudos religiosos, científicos e filosóficos. Várias descobertas matemáticas são atribuídas a Pitágoras.
além da famosa demonstração do teorema que leva seu nome, que é o Teorema de Pitágoras, né? Que vocês vão estudar no nono ano, talvez oitavo ou nono ano, vão ver alguma coisa sobre ele, que é no triângulo retângulo. Aí quer saber, morreu no ano de 496. Aí aqui, faltou colocar a pergunta, né? Com quantos anos ele faleceu? Com quantos anos Pitágoras morreu? Certo? Faltou essa pergunta aqui. Com quantos anos Pitágoras morreu? Com qual idade Pitágoras faleceu? Então nós vamos fazer a subtração aqui. O ano que ele nasceu e o ano que ele morreu, certo? Então nós vamos ter o seguinte: ele morreu em 496, né? Aí o ano que ele nasceu, 570, menos, né? Menos 570. Aí aqui você vai fazer a subtração, certo? Então aqui eu vou ter menos 496, aí menos e menos, mais 570. Aí você vai ver a operação, fazer a operação aqui, para ver com qual a idade que ele morreu, certo? Por exemplo, 80 anos, aí você coloca 80 anos, certo? Então aqui faz essa operação aqui, coloca o menos 496, aí menos e menos 570, foi o ano que ele nasceu. Aí subtraindo, menos, aí aqui menos e menos fica mais. Aí você subtrai e coloca o sinal do número maior.